Querida igreja, graça e paz seja convosco. Aí onde você está, reunido com a sua família, ou com seus amigos, ou com seus parentes, eu cumprimento você com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos alegres, felizes com o que vem acontecendo nas casas, dentro das famílias, porque nós temos visto Deus agindo, embora nós não nos reunamos aqui no templo, mas temos visto acontecer aí em Alta Floresta, aí em Porto Velho, Manaus, Belo Horizonte e muitos lugares. Então, nós agradecemos a Deus por você que está em outros lugares e pedimos que você dê um ok aí, um alô, né? Para que a gente saiba que você está aí e possa dar o retorno. Também por você que está reproduzindo, compartilhando o vídeo, não só esse das ministrações de domingo, como as outras também. Então aqui fica nosso muito obrigado. Também a equipe que está trabalhando, montando, editando esses cultos que nós estamos tendo também, a Escola Manancial e outros. Então, nosso muito obrigado. Queridos, o dia a dia do ser humano, às vezes ele é um pouco complicado. Por quê? Porque o homem procura sempre controlar a sua vida do seu modo. E às vezes ainda quer controlar a vida dos outros do seu modo, no seu modo de achar, tá? E não dá valor àquilo que Deus fala, àquilo que Deus mostra ao homem o que é o melhor caminho. E há momentos como esse que nós estamos vivendo agora, que são momentos difíceis. E nós ficamos assim, até confusos com o que está acontecendo. Por quê? Muitas pessoas estão emitindo a sua opinião, mas nós acabamos não dando importância à palavra de Deus, à Bíblia Sagrada, que é a melhor palavra que nos garante segurança. E as notícias hoje, então, são alarmantes. Através das redes sociais, as pessoas... Todo mundo quer emitir a sua opinião, geralmente alarmante. Geralmente alarmante. Dinheiro acabou, não tem trabalho, parece que tudo está piorando. Mas quem está no controle da situação? Quem? Tá? Da sua vida. Quem está direcionando o teu pensamento, a tua fala, as tuas atividades. Tá? Se você deixar Deus tomar conta da sua vida, tudo ficará diferente. Vamos ver aqui, por exemplo, o profeta Elias, né? O profeta Elias viveu numa época muito difícil, quando reinava a idolatria entre os homens, né? E a adoração a deuses estranhos. Então, o profeta Elias, ele teve muita dificuldade de cumprir o ministério dele. Mas ele conseguiu por quê? Porque Deus estava no controle da sua vida. Quando Deus está no controle da nossa vida, as coisas são diferentes. E o profeta Elias, queridos, ele foi um dos homens mais conhecidos da Bíblia. Ele foi citado no Antigo Testamento, no Novo, e hoje nós citamos muito o profeta Elias. Por quê? Porque a história de Elias, ela tem um papel importante e preponderante e ativo dentro da narrativa bíblica. Nós temos que considerar isso.
E a Bíblia não revela nada sobre a família dele, do profeta, né? Mas ele profetizou, então, numa época difícil da história do povo hebreu, do povo de Israel, considerando o aspecto religioso. Ele viveu no século IX antes de Cristo, então aproximadamente 900 anos antes de Cristo, durante o reinado do rei Acabe, de Acasias, no reino do norte. No reino do norte. E o rei Acabe, ele reinou aproximadamente 22 anos, aproximadamente. Mas ele pecou contra Deus. Pecou contra Deus. Ele praticou coisas erradas que nem somando todos os reis anteriores a ele davam essa quantidade. Ele serviu a Baal, a Asterote, serviu também a outros deuses estranhos, e ele edificou um altar a Baal lá em Samaria. Lá em Samaria edificou um altar a Baal. E ele deixou, então, pela omissão dele e por interesses particulares, que o sincretismo e o paganismo ganhasse muita força dentro de Israel. Um dos motivos foi que ele casou com Jezabel, que era filha do rei dos Sidônios, um povo totalmente contrário a Deus e contrário a Israel. Mas, queridos, vamos lembrar uma coisa. Nessa época, ano 852, 58 antes de Cristo, o povo de Israel havia se dividido em 2 reinos. Então, Judá era o reino do sul, cuja capital era Jerusalém. E Israel, o reino do norte, cuja capital foi em Samaria. Mas eu quero me manter dentro daquilo que eu falei. Deus no controle. Deus estava no controle da vida de Elias. Por quê? Porque era um homem sincero, temente a Deus, dedicado, adorador do Senhor. E Deus, então, cuidava dele, orientava e ele obedecia. Não adianta só você acreditar na palavra de Deus e não obedecer. Vamos ler alguns textos aqui. Abra sua Bíblia aí no primeiro livro dos reis de Israel, 1 Reis, capítulo 17. Deixe a sua Bíblia aberta aí, seja ela impressa, seja através do celular ou do notebook, alguma coisa que você tenha aí. Diz assim, então, no primeiro livro dos reis, capítulo 17. Então, Elias, o tesbita. O que é tesbita? Que é natural de Tisbé, uma localidade que ficava a 8 quilômetros do rio Jaboque, aproximadamente. E ele disse para Acabe, porque com todos aqueles pecados que aconteciam, era uma afronta muito grande para Elias, o profeta, estar desempenhando a função dele. Então, ele não ficou calado. Ele reagiu. Muitas vezes nós nos calamos para não ferir a pessoa, mas temos que aprender com Elias. Ele foi lá diante do rei Acabe e disse para Acabe, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho e nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Não haverá nem orvalho, nem chuva. Por que ele falou? Porque Deus falou para ele. E ele foi e cumpriu o que Deus tinha revelado. Tá? E é claro que ele foi perseguido.
pelo rei Acabe, por Jezabel e pelo povo que era daquele lado, né? Mas aí veio de novo a continuação da palavra. Veio de novo a palavra do Senhor a Elias dizendo: saia daqui, vai para o leste, esconda-se diante do ribeiro de Querite, junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Você beberá água do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Elias obedeceu, ele servia ao Senhor. Então Deus estava no controle da vida de Elias. Elias foi e fez segundo a palavra de Deus. Retirou-se e ficou morando junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer. E ele bebia água do ribeiro. Continuando, versículo 7. Mas, passado alguns dias, a Bíblia fala que foi 3 anos e meio naquela situação. Passado alguns dias, o ribeiro secou. Por quê? Não chovia sobre a terra. Não chovia sobre a terra. E aí, queridos, a situação ficou feia, né? Mais feia ainda. Ficou mais crítica, até mesmo para Elias. Por quê? O Querite secou, onde ele tomava água. E ali naquela região ninguém plantava e ninguém colhia nada, porque não chovia. Mas Deus, Ele é Deus e não deixa o justo desamparado. Não deixa o justo desamparado. O Salmo 46, 1 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da necessidade, na hora da angústia. Você que está aí angustiado com essa situação do Brasil e do mundo, com tantas notícias bombardeando a sua mente, leia a Bíblia, confie no Senhor. Leia, vai lá, leia o Salmo 27, né? Leia outros salmos aí que são importantes para alegrar o nosso coração, tá? Então, Deus é fortaleza. Ele não desampara aqueles que confiam nele. Mas e agora, Elias? Agora complicou, né, Elias? Né? O que fazer? O que você e eu faríamos numa situação dessa? Acabou a comida, acabou a água, acabou a chuva, ninguém plantava, ninguém colhia. Pois bem, vamos continuar a leitura, o versículo 8 em diante. Então, a palavra do Senhor veio a Elias e disse: vá imediatamente. Está escrito na Bíblia aqui, ó, para a cidade de Serepta de Sidão, e fique por lá. Vai para Serepta agora, e fique por lá. Por quê? E Deus falou para ele: ordenei a uma viúva daquele lugar que te forneça comida. Você teria acreditado em Deus? Será que eu teria acreditado? Sai de onde se está e vai lá para Serepta, que eu ordenei para uma viúva te sustentar. Deus falou para ele. Será que Elias foi? Você teria ido? Pois bem, vamos continuar a leitura. Versículo 10 em diante. E Elias foi, e quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa vasilha para eu beber?
E enquanto ela ia indo buscar a água, ele gritou: Ei, por favor, traga também um pedaço de pão. Ei, traga também um pedaço de pão. Esse Elias era bem exigente, né? Tá bem? Mas ela, a viúva, respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há tão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês, eu apanhei esses 2 gravetos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. E nós comeremos e vamos esperar a morte. Vamos comer e morreremos. Essa foi a fala daquela viúva. Mais uma vez, Elias estava numa situação difícil, porque aquela viúva estava numa situação difícil. Mas o versículo 13 em diante, Elias então lhe disse: Não temas, não temas. Vai e faze o que eu disse. Mas primeiro, faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti e farás o mesmo para o teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará. A farinha da tua panela não se acabará. E o azeite da tua botija não faltará. Até o dia em que o Senhor faça chover sobre a terra. O que você faria? Você ia fazer o pãozinho e comer? Ou ia servir primeiro o profeta? Meus queridos, a fé é algo muito profundo e necessário. E nós sempre temos que estar levando em conta que quando nós estamos na liderança de Deus, nós seremos abençoados. Então, quando nós deixamos Deus controlar a nossa vida, Deus no controle da nossa vida, Ele vai direcionar os nossos passos. E, continuando, versículo 15 em diante. Foi ela, então, a viúva, né? Segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa por muitos dias. Da panela, a farinha não se acabou. E da botija, o azeite não faltou, segundo a palavra de Deus, através do profeta Elias. Amém? Então essa é a palavra de Deus, que nós estamos lendo. E quando as coisas estão muito complicadas, nós temos 3 fatores a considerar. Primeiro, o problema. Nós temos problemas. A nação brasileira tem problemas, as famílias têm problemas, os estados têm problemas e a igreja tem problemas também. Porque as coisas não estão conforme vinham acontecendo. Não estão. Então, a nação de Israel tinha problema. Elias tinha problema e a viúva tinha problemas. Todo mundo tinha problema. Qual foi a reação diante do problema? O que nós fazemos diante de um problema que nos constrange, que nos ataca, que nos prejudica? Nós temos que ter uma reação. Uma reação. O que nós estamos fazendo diante dos problemas?
Aquela viúva já tinha decidido. Ela tinha problema também. Ela tinha decidido: eu vou comer esse bolinho, tomar água e aguardar a morte. Ela tinha decidido. Mas, como Elias também tinha um problema, ele que era um homem que Deus direcionava as suas ações, Deus estava na liderança das ações de Elias, Elias tomou a iniciativa e reagiu. E reagiu diante do problema. Quando nós cruzamos os braços e ficamos à mercê do problema, não vai acontecer nada. Só vão se agravar as coisas. Tá? E aqui, então, temos o problema, temos a reação de Elias e temos a solução. O controle de Deus foi evidente em todas as situações. Lá nas margens do Querite, por mais de 3 anos, Elias foi sustentado por Deus com água e através dos corvos que traziam carne e pão. E agora, então, também a solução para aquela viúva pobre com o seu filho. Tá? Deus provou a fé dessa mulher. Por quê? Porque ela estava no seu limite. Ela não tinha mais o que fazer. Ela não tinha outra saída. Era o fim. Tudo ia terminar. Fazer a comida, comer e esperar a morte. Mas aí, ainda assim, com todo esse problema, ela acreditou na palavra do profeta Elias, que ela sabia ser um homem de Deus. Quando alguém sabe que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, as pessoas passam a te respeitar e a formar opinião a partir do que você fala. Por isso, não deixe a palavra de Deus fora de qualquer coisa que você está fazendo. Então a viúva, ela priorizou o profeta. E Deus desafiou ela através do profeta Elias. E Deus provou a fé dela também. Aqui nem vem o caso, nós está dizendo que Deus provou Elias, porque Elias ele foi sempre um homem confiante no Senhor. E os dias de hoje, que nós estamos vivendo? O que é que nós estamos fazendo? Por que é que nós estamos sendo provados? Você tem pensado nisso? Olha, Pedro também, na primeira carta que ele escreve, capítulo 1, versículo 7, ele diz assim: as tribulações são apenas para provar a nossa fé. Está escrito aqui na minha Bíblia. Para mostrar que ela é forte e genuína. Está a ser testada, como o fogo purifica o ouro. Como o fogo purifica o ouro. Mas a vossa fé é muito mais preciosa para Deus do que o simples ouro. Então a nossa fé é mais importante do que o ouro. Por quê? O ouro, ele perece, mas a nossa fé permanece. Por isso, se a vossa fé permanecer forte, depois de ser testada pelo fogo, trará louvor e glória e honra no dia da vinda do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, quando a nossa fé é provada, ela deve ser achada em nós, para a honra e para a glória do nosso Deus. Então, Deus, através do profeta Elias, provou a fé daquela viúva pobre, pedindo o único recurso que ela tinha. E Deus hoje também, com certeza, está provando a nossa fé. E vamos considerar que a fé, ela é seguida de promessa, tá? O desafio é seguido
de promessa. Quando nós entendemos e obedecemos e deixamos Deus no controle da nossa vida, haverá mudanças para melhor. A viúva, então, ela sabia que Elias era um homem de Deus e trazia nos seus lábios a palavra de Deus. E ela decidiu crer e cumprir a palavra de Deus em primeiro lugar. Tá? E a Bíblia diz, né, que quando nós colocamos as coisas de Deus em primeiro lugar, as outras coisas serão acrescentadas. E ali no versículo 14, Elias entregou uma promessa em nome do Senhor. Assim diz o Senhor. Então, quando colocamos a palavra de Deus em primeiro lugar na nossa vida, Deus supre as nossas necessidades. Portanto, dê a primazia a Deus e a sua palavra. Está lá em Mateus, capítulo 6, versículo 33. Como é que está a nossa fé e as nossas atitudes diante dessa fé? Quem está no controle da nossa vida? Quem está no controle da sua vida? São as redes sociais? São as redes de televisão? Ou a palavra de Deus? É muito sério. É muito sério. Agora, se você acredita que a sua vida está no controle de Deus, dentro da palavra de Deus, não temas, vá em frente. Veja que aquela viúva, ela não titubeou. Também Elias não titubeou. Então, após a nossa obediência, virão então as providências de Deus, assim como aconteceu com aquela viúva. A farinha não faltou e o azeite também nunca acabou. A resposta de Deus é conforme a promessa dele. Mas também, queridos, nós temos outras passagens bíblicas que nos dão essa segurança. Aqui em Lucas, capítulo 5, versículos 5 e 6, veja o que aconteceu. Quando Deus, Jesus Cristo, desafiou Pedro, um exímio e profissional pescador, a lançar as redes. Senhor, nós trabalhamos toda a noite e não apanhamos nada. Foi isso que Pedro falou. Só que daí ele acrescenta a fé na palavra de Deus. Porém, sobre a tua palavra lançarei as redes. Debaixo da tua palavra eu vou lançar as redes. Na autoridade da tua palavra, Jesus, ele lançou as redes. Feito isso, apanharam uma grande quantidade de peixes que até mesmo as redes se rompiam. Até mesmo as redes se rompiam. Por quê? Porque Deus estava no controle da situação, no controle da vida de Pedro e dos outros pescadores. E agora, nos dias de hoje, assim como Deus sustentou Elias, a viúva de Serepta, a família dela, ele está também hoje pronto, porque ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Também haverá de trazer as providências sobre a tua vida, as providências necessárias sobre a nossa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, se nós cremos mesmo que a nossa vida está debaixo do controle de Deus, está no controle de Deus, vamos em frente, com fé e coragem, que Deus nos dará a vitória. Amém? Vamos orar. Querido Deus, obrigado por esta palavra.
Nós colocamos agora em tuas mãos cada uma dessas vidas, dessas famílias que estão ouvindo essa mensagem, Pai. Ó Deus, toma em tuas mãos cada um. Sonda cada coração e veja as necessidades específicas de cada vida. Ó Deus, nós sabemos que o Senhor é aquele que cumpre as suas promessas e coloca tudo no devido lugar, Pai. Por isso nós cremos que aquilo que está acontecendo dentro das famílias, dentro de Vilhena, no Brasil e no mundo, o Senhor colocará cada detalhe no seu devido lugar, na hora em que o teu povo se convencer de que o Senhor está na liderança das nossas vidas. No momento em que cada um de nós deixar o Senhor comandar, liderar e dirigir os nossos passos. Deus Todo-Poderoso, sonda também as necessidades de cada um. Olha o clamor do teu povo, Pai. Nós agora acreditando, Pai, declaramos vitória. Tudo para a honra e para a glória do nome do Senhor nosso Deus, em nome de Jesus Cristo. Pai amado, muito obrigado. Muito obrigado, Pai. Amém. Pai amado, nós te agradecemos agora, em nome do Senhor Jesus, por todas as vidas que estão participando desse culto, dessa palavra, Pai. Ó Deus, nos mais distantes rincões do nosso Brasil, onde estiver uma pessoa sintonizado com a tua mensagem, deixando o Senhor no controle da sua vida, que o Senhor ministre paz e vitória. Pai amado, também agora te pedimos que no decorrer desta semana, o Senhor continue abençoando o trabalho e as atividades de cada um dos nossos irmãos. Ó Deus amado, no nome de Jesus, nós abençoamos cada reunião de família, cada reunião de célula, mesmo que seja através das redes sociais, Pai. Ministramos também as tuas bênçãos sobre o setor 9, sobre o setor 13, sobre o setor 19 e sobre também a nossa cidade. Muito obrigado. Declaramos vitória e te agradecemos no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém.